Gurren Lagann, um dos melhores animes de mecha de todos os tempos, talvez um dos melhores animes de todos os tempos em geral. É um anime sobre espírito humano indomável, sobre quebrar barreiras, sobre ir além do que você é capaz e tornar possível o impossível, mas acima de tudo, um anime sobre liberdade, sobre ser livre das amarras do destino, sobre ser livre de sua própria ignorância. Eu sou o Shirogane e nesse vídeo eu vou falar sobre como Gurren Lagann é uma grande alusão à Caverna de Platão e como esse conceito basicamente rege toda a temática da série. Então já deixe seu like, se inscreva se não for inscrito e vamos por partes. Simon era um garoto tímido que vivia em Guerra, uma vila no subterrâneo, onde trabalhava cavando buracos para expandir a vila, todos os dias sem questionar e nem esperar nada diferente. Um dia, seu irmão de consideração Kamina propõe que eles fujam para explorar o que existe acima do teto, o que existe na superfície. O plano falha e Kamina termina preso pelo chefe da vila, mas quando Simon acha um robozão e um robozão ainda maior com uma garota com pouca roupa chamada Yoko cai na vila, eles finalmente chegam à superfície e começa a jornada da Brigada Gurren para enfrentar o maligno Rei Espiral Lord Enomi e seus Homens-Fera. Gurren Lagann é um desses animes que é bom do começo ao fim. Eu não sou muito fã de mecha, mas Gurren Lagann não é só uma série de mecha. Os robôs gigantes são só uma parte da série, e seus papéis são refletir o desenvolvimento dos personagens. É um anime cheio de existencialismo e filosofia, um anime sobre ignorância, sobre a natureza efêmera da vida, sobre como a vida é sem valor e o papel de cada pessoa é criar um valor para sua própria vida usando as suas próprias mãos, sobre como a única pessoa que pode definir o seu valor é você mesmo, sobre como devemos carregar nosso próprio peso, mas que isso não significa andar sozinho. Gurren Lagann toca em assuntos bem fundamentais sobre a natureza humana, desde confiança, a ego, a luto, a recuperação, etc. Nós acompanhamos nosso protagonista Simon, um jovem que inicialmente não possui nenhuma autoconfiança e depende de Kamina para tudo, enquanto Kamina é inicialmente apresentado como alguém que tem o ego do tamanho do espaço e usa isso para motivar os outros, para inspirar ação em quem não possui a mesma autoconfiança dele, mas isso são só as impressões iniciais e são rapidamente subvertidas. Nós aprendemos que Kamina não é tão confiante quanto parece. Na verdade, ele é alguém que não tem praticamente nenhuma autoestima, e a persona confiante e barulhenta é como ele motiva quem precisa, pois sem os outros ele não é nada. Enquanto Simon, aparentemente tem pouquíssima autoestima, mas é extremamente inteligente e capaz, sendo sempre o cérebro da dupla, mas depende do incentivo de Kamina para conseguir agir. Um dos bordões de Kamina é acredite no eu que acredito em você, que resume bem sua filosofia de vida. Ele sabe que a única coisa que Simon precisa é confiança, mas não tem autoestima o bastante para confiar em si mesmo, portanto ele se usa como proxy. Simon não consegue acreditar em si mesmo, mas Kamina acredita nele, e Simon acredita em Kamina. Porém, quando Kamina morre logo no começo da série, é quando ela muda de tom. As últimas palavras de Kamina foram palavras de encorajamento, mandando Simon confiar em si mesmo, que ele não precisa e nunca precisou de Kamina. Simon entra em depressão após perder seu irmão de consideração, ele entra em luto e não consegue mais lutar, não consegue agir, ele não consegue ter a força que Kamina acreditava que ele tinha. E tudo isso é acompanhado de cores escuras e mortas, a animação refletindo a mente do protagonista. Mas quando ele encontra Nia, filha descartada do Rei Espiral, a cor volta ao seu mundo, ele recupera a vontade de viver, ele consegue processar o seu luto e, por consequência, recupera a vontade de lutar. Ele não está mais sozinho, ele novamente tem algo pelo qual lutar e sem Kamina para o guiar, ele é forçado a confiar em si mesmo, que é quando o personagem começa a fazer a transição definitiva de Minion para líder. Não é só nesse ponto que Gurren Lagann é ótimo em desenvolver o personagem. A jornada de Viral, de um súdito fiel do Rei Espiral até se tornar um dos principais membros da Brigada da Gurren, do Rosshield, de só um jovem sério, a um líder desesperado tentando manter a ordem, de Kitan, de alguém sempre na sombra de outra pessoa até se tornar seu próprio homem. O núcleo principal são personagens muito fortes e cada um tem um papel na exploração do que é a humanidade, cada um com seu próprio ângulo e contexto. Claro, o anime não tem só filosofia a nível personagem, e é assim que eu chego no tema desse vídeo, a alegoria da Caverna de Platão. Nós começamos com Simon cavando no subterrâneo da vila de Guerra, vivendo sua vida ignorante, sem esperar mais. Para ele, aquela vila é o mundo, não existe nada além dela. O que ele vê é o que existe. Mas logo somos apresentados a Kamina, seu irmão de consideração, que quer escapar da vila, quer ver o que existe além do teto, pois quando era criança, seu pai conseguiu escapar e o pequeno Kamina teve um pequeno vislumbre do mundo exterior. Porém, pro resto da vila, Kamina é louco, é só alguém falando coisas sem sentido e procurando encrenca. Não existe
superfície, não existe céu, eles não estão no subterrâneo, eles estão simplesmente vivendo no mundo que existe. Mas Kamina não se satisfaz, pois ele sabe o que existe além daquela vila e não vai descansar até trazer aquela visão para o resto do mundo. O chefe da vila prende Kamina e seus capangas, dizendo que não vão abrir o teto sob qualquer razão, que não existe céu, não existe um mundo sem paredes, e que qualquer um que acredita nisso não merece comida, o que faz os capangas de Kamina pedirem desculpas ao chefe da vila, já que não querem passar fome. Mas Kamina não se acovarda e insiste que o mundo que viu com seu pai existe. Tudo muda quando o teto da vila cede e de cima cai um robô gigante, com todos se acovardando com medo, cobrindo seus olhos, pois nunca viram a luz do sol antes, mas Kamina toma a frente, provando que a superfície existe e está acima deles. Que é quando Yoko, uma garota da superfície, aparece para lutar com o robô e após Simon o derrotar com o seu próprio robô que achou antes, o trio vai para a superfície, onde Simon vê que o mundo que Kamina tanto falava sobre, e confirmando que não era mentira, não era devaneio, a superfície existia e ele estava lá. A alegoria da caverna, também conhecida como parábola da caverna ou mito da caverna, é uma alegoria escrita pelo filósofo grego Platão em A República, sendo uma analogia ao conhecimento. Em resumo, imagine que em uma caverna existem prisioneiros acorrentados que estão lá desde que nasceram, acorrentados e incapazes de se libertar. A única coisa que eles podem ver são as sombras projetadas em uma parede por uma fogueira atrás deles, por onde passam pessoas com objetos junto de seus sons. Os prisioneiros não podem ver o que está acontecendo atrás deles, somente as sombras na parede. Um dia, um dos prisioneiros se liberta. Ele encontra o caminho para fora, mas a luz do sol machuca seus olhos e torna difícil ver. Ele vê o que está causando as sombras, descobre que o mundo era maior que ele acreditava e, com medo, volta para a caverna, onde é mais confortável. Os prisioneiros da caverna não conhecem o mundo além das sombras que eles veem e dos sons que escutam. Para eles, aquele é o mundo. Eles viveram toda a sua vida conhecendo apenas a sombra. Eles nunca questionaram se existia algo além daquilo, pois nunca tiveram motivo. Eles já acreditavam que aquele era o mundo, foram condicionados a ver aquelas sombras como o mundo real. O prisioneiro que se libertou não consegue se adaptar a ter sua visão de mundo quebrada, que as coisas que produzem as sombras são mais reais que as sombras em si. Portanto, ele volta para o que é confortável, porque não quer encarar a realidade desconfortável. Isso é uma metáfora para o conhecimento. Alguém que passou sua vida inteira em ignorância, tendo uma visão de mundo única, vendo o pouco que conhecia como a verdade absoluta, não consegue processar conhecimento novo. Não consegue aceitar que existe uma verdade maior que a verdade que ele conhecia. Isso é ignorância proposital. Alguém que viu a verdade, não gostou porque a verdade dói e decidiu voltar para o que é confortável. Porém, se o prisioneiro decidisse ficar naquela luz e aguentar a dor, aos poucos seus olhos iriam se acostumar com o sol. Eles parariam de doer e ele poderia abrir seus olhos e vislumbrar o mundo além da caverna. Ele veria o mundo, veria os objetos que projetavam a sombra, veria as pessoas que produziam o som. Ele se maravilharia com aquele mundo e voltaria para a caverna para buscar seus companheiros. Porém, ele não é mais o mesmo. Os olhos do prisioneiro se acostumaram com a luz. Ele se acostumou com o mundo exterior e agora seus olhos não conseguem mais enxergar no escuro. Eles precisam se adaptar novamente a ver no escuro e mesmo assim não é a mesma coisa, pois ele sabe que tudo dentro daquela caverna era uma mentira. Ele tenta falar isso para os outros prisioneiros, mas ele é taxado como louco. Alguém fazendo confusão. Ninguém acredita nele, pois para os prisioneiros o mundo era aquela caverna. Não existia um lado de fora. Só existiam as sombras na parede e os sons atrás deles. Se você não enxergou o paralelo ainda, a caverna é a Vila de Guia e o prisioneiro que se libertou é Kamina. Ele foi para a superfície com seu pai. Ele viu como é o mundo e agora não consegue mais aceitar a realidade do subterrâneo. As pessoas em Guia são prisioneiros de sua própria ignorância. Eles só conhecem o mundo dentro daquela caverna. Não existe um mundo exterior. Kamina é só um louco fazendo confusão. Kamina é aprisionado por não desistir da ideia de superfície, pois superfície não existe. Não existe céu azul, não existe mundo sem paredes. E portanto ele é isolado para que possa manchar os outros da vila com suas ideias insanas. Quando o céu quebra e a luz invade a vila, as pessoas cobrem seus olhos, com dor por ver a luz à força. Mas Kamina não cobre seus olhos. Não fica com medo da luz. Ele coloca óculos escuros para encarar a luz. Por mais que Kamina já tenha ido à superfície uma vez, foram anos desde que voltou para o subterrâneo e voltou a viver na escuridão. Se ele encarasse a luz novamente,
também seria cegado, mas os óculos escuros o ajudam a se ajustar à luz de forma gradual, permitindo que ele possa ver a verdade, mesmo que parcialmente, enquanto os outros não conseguem ver, pois seus olhos doem e eles não querem se adaptar. Yoko e seus companheiros representam o prisioneiro em um estágio mais avançado. Eles vieram da vila vizinha, mas agora todos vivem na superfície lutando contra as forças do Rei Espiral. Isso expande a alegoria da caverna, implicando que não é um caso isolado. Existem cavernas por todo o mundo com seus próprios prisioneiros. Eles são os prisioneiros que escolheram sair da caverna após ver a verdade. São os prisioneiros que se acostumaram à verdade e decidiram viver nela em vez de voltar para a ignorância, mesmo que a verdade possa doer. Gurren Lagann é um anime bem mais profundo do que eu já falei sobre aqui, mas o ponto do vídeo é especificamente sobre a alegoria da caverna. Ele também possui temas como arrependimento, passagem de tocha, depressão, luto e, óbvio, vontade de viver. Eu considero uma das obras obrigatórias para qualquer um que gosta de anime, e até mesmo quem não gosta de anime e só quer assistir alguma coisa maneira. Ele é praticamente uma espécie de adendo a Evangelion, já que trata de muitos dos mesmos temas, mas levando para outra direção, com Evangelion levando pro lado do cinismo e Gurren Lagann levando pro lado do absurdismo. Simon é praticamente o anti-Shinji. Ele é o que o Shinji poderia ter sido se tivesse um sistema de apoio forte, mas ao mesmo tempo é seu próprio personagem. Gurren Lagann é um anime que trata de vários temas, mas acima de tudo é uma obra sobre se libertar da ignorância, sobre fazer o impossível, sobre viver, aprender, evoluir mais um pouco a cada dia que passa, pois é assim que uma broca funciona. Bem, por hoje é só. Gurren Lagann é um dos meus animes favoritos e ele tem uns temas bem mais profundos escondidos a explorar, e esse é só um deles. Curta e se inscreva se não tiver feito isso ainda, e se possível compartilhe e comente algo pra gente dar uma engajada. Muito obrigado por assistir até aqui e até mais!